gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo que tá circulando muito aí na internet. Felca não é o salvador da pátria. Eu sei que vocês gostam dele. Nunca na minha vida, desde quando eu comecei a assistir a Snail, eu nunca vi ele tão bravo. Decidir quem que falou antes ou quem não falou sobre o assunto. Em certo momento ele disse que o Felca não é o salvador da pátria. E que o vídeo dele só teve a repercussão que teve porque outras pessoas prepararam o terreno. E a ideia do meu canal é vir aqui e reagir com vocês. Porém, de forma real, nada forçado, sem gritaria, somente a minha opinião sincera sobre o conteúdo que eu tô assistindo. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo mais pé no chão, sem enrolação, já se acomoda aí, bora começar. E o vídeo de hoje é sobre a Snail, que ela surtou na live aí com os seguidores dela lá na Twitch, lá na outra rede lá, porque ela tava reagindo sobre o vídeo do Felca, que é da adultização, alguma coisa assim. Se eu tiver falado errado, vocês me corrigem aqui nos comentários. E aí ele deu uma leve surtadinha com os seguidores dele, porque eles estavam falando que ninguém tinha feito nada sobre aquele BO do Ítalo Santos com as crianças lá menores de idades. E a Ismael realmente já tinha feito vários e vários vídeos falando sobre o Ítalo Santos, falando sobre esse tal conteúdo dele, sobre o vídeo do Ítalo Santos sobre as crianças lá. E a Ismael quer dizer que ninguém moveu uma palha, tipo, nem o Ministério, ninguém, nem as redes sociais, nem os portais de fofocas, nem nada. Porém, tem vários vídeos da Ismael já falando sobre esse assunto, não só da Ismael, como de outros influenciadores também, como de outros criadores de conteúdos. Mas vamos começar aqui então. O Felca não é o salvador da pátria. Eu sei que vocês gostam dele. Mas parem de desmerecer o trabalho de influenciador menor. E se não fosse essas outras pessoas preparando o terreno para que esse vídeo saísse, não teria acontecido tudo o que aconteceu. Se eu tivesse errado de estar chateado, pode ter me ido pra caralho pra fazer o conteúdo que eu faço. Gente, eu vou falar agora sério com vocês. Eu queria que fossem vocês. Eu queria que fosse vocês tendo que se fuder na mão desse tipo de gente pra vir uma outra pessoa falar como se você não tivesse feito nada, nunca. Como se você estivesse sendo conivente com esse tipo de pedofilia. Pra vir gente falando que eu nunca fiz nada. Eu fiz coisa pra caralho. Quando eu fiz vídeo do Ítalo Santos, teve gente mandando ameaça de morte, mandando gore no meu Instagram, mandando foto de arma pra mim. Vão se cara. Tem um monte de vídeo falando dessa porra, esse desgraçado tem muito tempo. Assim, deixa eu falar aqui pra vocês. E o Cauã, pelo menos o Cauã, eu nunca na minha vida, desde quando eu comecei a assistir a Snail, eu nunca vi ele tão bravo, igual ele tava nesse vídeo. Eu nunca na minha vida, nunca cheguei a ver ele tão bravo, tão puto, igual ele tá nesse vídeo. Por uma parte, eu até entendo ele, porque ele fez vários e vários conteúdos sobre esse assunto do Ítalo Santos e ninguém fez nada. Mas, vamos e venhamos, o conteúdo estourou, conteúdo não, a polêmica sobre o vídeo do Felca estourou na mão dele. Por mais que outros influenciadores fizeram, tipo, esse vídeo também, falando sobre o que o Ítalo Santos estava fazendo, mas aconteceu dos povos mover as palhas ali por conta do Felca. E tá tudo bem, que nem ele falou, ele só ficou chateado, porque ele fez um monte de vídeo falando sobre isso e ninguém fez nada. Mas já foi, gente, estourou na mão do Felca de novo e tá tudo certo, e eu acho que o Ismael não deveria parar de fazer live por conta disso. Não sei o motivo certo, às vezes ele pode estar de cabeça cheia, e ele não falou, ele tava sofrendo ameaças no direct dele, e às vezes ele vai tirar um tempo pra ele por conta disso, e acabou acumulando tudo, e os seguidores dele falando as coisas pra ele no chat dele, eu acho que acabou deixando ele mais louco ainda na cabeça, tipo, não louco, tipo, mais desesperado, tipo, mais chateado ainda, por isso que ele agiu dessa maneira, eu acho. Um monte de mulher no TikTok denunciando essa porra. O Felca não é o salvador da pátria. Eu sei que vocês gostam dele, mas parem de desmerecer o trabalho de influenciador menor. É importante o vídeo dele? É importante pra caralho.
Mas esse vídeo só teve a repercussão que teve há muito tempo. E se não fosse essas outras pessoas preparando o terreno para que esse vídeo saísse, não teria acontecido tudo o que aconteceu. Mas se for vocês querendo colocar como se eu tô errado, como se eu tivesse errado de estar chateado, depois de ter me pra fazer o conteúdo que eu faço. E vocês tentando colocar como se eu tivesse errado. Eu não tô falando mal do vídeo. Falei várias vezes o quanto esse vídeo é necessário. Eu tô falando de que, às vezes, falta informação pra pessoa entender que esse tipo de coisa, esse tipo de denúncia não se faz sozinho. Esse tipo de denúncia realmente não faz sozinho. Tanto que teve vários e vários criadores de conteúdo aí, né, que também fez esse tipo de conteúdo. Porém, ninguém fez nada. Mas eu ouvi falar que parece que... Eita, o Ítalo Santos mandava direct para as páginas de fofocas. Não sei se o Ítalo Santos pagava para essa página de fofoca ficar quieta e não postar nada sobre o conteúdo que ele fazia. Sobre... Em questão, todo mundo sabe que o conteúdo do Ítalo Santos era na parte de sexualização de menores de idade. Nem sei se existe essa palavra que eu falei, mas ele meio que usava as crianças pra ganhar, tipo, views, ganhar dinheiro na internet, trabalhar com isso na internet. Enfim, abusava e usava dos adolescentes lá, dos menores de idade. E eu confesso assim que Cauê, eu nunca cheguei a ser fã, nunca gostei do Ítalo Santos. Até porque eu não entendo o que passa na cabeça desse tipo de pessoa. Eu sempre falo assim, tem tanta maneira de você viralizar na internet, tem tanto jeito de você conseguir ficar conhecido, ganhar dinheiro com a internet, trabalhar com a internet, mas as pessoas preferem o lado mais fácil, preferem ir pelo caminho errado. Porque assim, que nem eu falei, tem tantas maneiras de você conseguir viralizar na internet. É difícil. É difícil de você conseguir viralizar e trabalhar com a internet. Um exemplo, eu crio conteúdo, já trabalhei com podcast, já trabalhei na parte de moda, agora faço react, e até agora nada. Eu ainda tô aqui, tô insistindo, então não é fácil. Imagina só, se eu apelo pra parte de conteúdo abusivo, eu iria viralizar rapidinho. Se eu usasse imagens de outras crianças, outros adolescentes menores de idade se beijando, fazendo sexo, dormindo na cama, dançando um no colo do outro, eu iria viralizar rapidinho em cima deles. Só que não, gente, eu não prefiro partir pra esse lado. Eu prefiro demorar, fazer o meu conteúdo tudo certo, tudo bonitinho, e uma hora vai dar certo. Mas isso não entra na minha cabeça. Por que que as pessoas partem pra esse lado? Eu acho que é aquilo lá, né? É a mesma coisa de você querer as coisas muito rápido. Como posso dar um exemplo pra vocês? A gente querer tudo na hora, só que não é assim. Um exemplo, eu quero. Enfim, eu vou dar um exemplo. Eu quero um iPhone X, um iPhone 16. Só que, tipo assim, eu vou ter que trabalhar, sei lá, 3, 4 anos pra conseguir um iPhone 16. Aí o que que eu faço? Parto pro lado mais fácil, que é o quê? Eu vou lá, eu roubo um pouquinho de dinheiro do meu pai, da minha mãe, ou vou lá, assalto alguma coisa, pego o dinheiro de tal lugar e vou e compro o celular. Então as pessoas preferem agir pelo lado mais fácil. Eu sei que não fez sentido aqui, mas só dei um exemplo aqui pra vocês, só pra vocês tentarem entender. Simplesmente o vídeo da Ismael falando sobre o caso do Ítalo Santos e do Felca e a revolta em si, porque outros criadores de conteúdo já haviam falado sobre o caso do Ítalo, e não, o Felca falou realmente ali, né, no vídeo dele, que isso tinha acontecido, mas que o assunto não estava sendo tão falado e que outras pessoas não tinham comentado, e que a própria Ismael realmente já tinha postado 5 a 6 vídeos sobre o caso, assim como outros influenciadores. Só que o grande ponto da coisa é, será que é momento para falar sobre isso? Será que é momento para realmente, além de fazer uma denúncia no Ministério Público, porque sinceramente eu entendo o lado dos dois, tá? Eu entendo o lado do Felca de ter feito esse vídeo, que é muito importante, entendo o lado da Ismael e de vários outros criadores de conteúdo. Só que será que era o momento mesmo de você se revoltar porque uma única frase no vídeo inteiro que é tão importante chegou a incomodar, dizendo que, mas que o Felca disse que outros
outros criadores de conteúdo, outras pessoas não estavam comentando sobre, o que não é verdade. Gente, não tem cabimento a gente agora tentar decidir quem que falou antes ou quem não falou sobre o assunto. A grande questão agora é somente os adolescentes e as crianças que foram expostas por vários pais. Indiferente se foi o vídeo da Ismael que viralizou, se foi o vídeo do Felca, se foi o vídeo de qualquer outro criador de conteúdo, se foi o caso da Isabelle Vidal que na época trouxe tudo isso. Tanto faz quem falou. Eu acho que no final das contas é só mais uma briga de ego, porque sinceramente, e de verdade mesmo, eu falo isso de coração, eu acompanho muito o Felca, acompanho muito a Ismael e amo o conteúdo, assim, de ambos. Só que chega a determinado momento que a gente precisa deixar o ego de lado, porque indiferente de você ter levado strike e de você ter perdido ali um vídeo, ter tido o risco de perder o seu canal no YouTube, o foco não é esse. E o foco agora vai deixar novamente de ser Ítalo Santos e vai virar uma coisa referente a quem postou primeiro? Não, sério, eu tô, sei lá, não sei nem o que pensar sobre isso. Gente, é complicado, né? Porque ele se afetou por conta de uma palavra, por conta de uma frase que o Felca falou e virou esse rebuliço todo. Mas foi que nem eu falei, acabou estourando na mão do Felca de novo esse assunto aí. E tá tudo bem, até porque o Ismael já fez esse tipo de conteúdo. Mas, gente, não tem o que fazer. Não estoura na mão do Ismael, não estoura na mão da Isabelle Vidal, nem de ninguém. Estoura na mão do Felca e já foi. Não tem o que fazer. Pra vir uma pessoa falar que, ai, não tinha ninguém falando sobre isso. Tinha muita gente falando sobre isso. A Andressa Kerry fala sobre isso direto no TikTok. Diversas outras criadoras mulheres também falam sobre isso no TikTok. E, de novo, eu não tô diminuindo o tamanho da denúncia, mas para que esse vídeo tivesse estourado tanto, da forma que estourou, muitas outras pessoas também tiveram que dar a cara a tapa. Tiveram que levar strike por conta do Ítalo. Não é um assunto novo. Se as pessoas tivessem nos escutado, talvez o Felca não precisaria ter feito aquele vídeo. O que o Ismael, a Ismael, como é mais conhecido, trouxe, apontou, é muito verdadeiro, é muito genuíno e é real. Se as pessoas tivessem nos ouvido, há tanto tempo em que estivemos aqui apontando essa problemática, o Felca não precisaria ter feito esse vídeo. No meu caso, as pessoas têm uma birra gigantesca com a minha figura, por conta da minha abordagem, por conta da minha opinião política, ideológica, mas eu sempre estive aqui falando exatamente desse assunto e não fui ouvida da maneira. Ai, gente, sinceramente, agora não tem mais o que fazer. Já aconteceu tudo que tinha que acontecer. Não estourou na mão dessa Andressa aqui, não estourou na mão do que não eu falei de novo, não estourou na mão da Ismael, do Ismael, não estourou na mão da Isabelle Vidal, não estourou na mão de nenhum criador de conteúdo. Simplesmente estourou na mão do Felca. Mas o que eu não entendo também é que por que as pessoas não fizeram nada? Por que o Ministério Público não fez nada para deter isso? Quando a Ismael fez, ela fez não um pronunciamento, o vídeo sobre esse conteúdo. Por que ninguém fez nada? Tipo, as plataformas não fizeram nada, não derrubaram as contas do Ítalo, nem a plataforma do TikTok, nem a plataforma do Instagram. Nenhuma plataforma não fez nada. Agora, só depois que o Felca fez esse conteúdo novamente, depois de todos os criadores de conteúdo terem feitos, TikTok se pronunciou, derrubou o perfil dele, o Instagram derrubou o perfil dele, da Camilinha. Então, isso é o que meio que não entra na minha cabeça, eu não consigo digerir. Mas é o que eu falei, já foi, gente. Não precisaria de tudo isso que aconteceu. Mas aconteceu de estourar na mão do Felca, dele fazer esse conteúdo e furar a bolha da internet e os povos conseguir se mover. Mas é o que eu só não entendo, mas já foi. Eu nem tenho muito o que falar, nem tenho muita palavra pra descrever. Porque aconteceu, gente. É uma briga realmente de ego. Mas, enfim. Que era para ser ouvida. Eu já saí de Brasília, custeando viagem para ir para São Paulo, para eu pessoalmente oferecer denúncia no Ministério Público acerca dos conteúdos que a Duda Pop estava fazendo na internet. Irmãs Terra,
e vários outros perfis. Das 5 vezes que o meu perfil foi banido dentro dessa plataforma, 2 foi por determinação da justiça, porque genitores que estavam expondo suas filhas de forma adultizada me denunciaram e tiraram meu perfil do ar porque eu estava expondo a imagem deles. Porque eu estava expondo a imagem de fulano, de ciclano e beltrano quando eles estavam fazendo o errado. Eu sempre fui penalizada por fazer o certo aqui dentro dessa plataforma. E no início disso tudo, ali meados de 2021, quando começou a surgir os primeiros conteúdos deste teor, no qual eu pude contar com a ajuda de outros criadores de conteúdo. Rani Macedo, Bruna Volpe, Esquerdo Gata, Tia Patroa, Caroline Sardá, Érica Afonso. E eu falei, não estou sozinha nisso. E aí, posteriormente, surgiu Big Tai, Marcela, Guilherme Risoni, Levi Parker, Guga Figueiredo, Shelly. E aí, posteriormente, veio o Will, a Letícia Ribas, Jaqueline, veio os canais de opinião também no YouTube, que entra a Ismay, o Ismael, que aí entra a Beta Boechat, até o Gianluca, porque o que reverbera dentro dessa plataforma acaba sendo assunto em outros canais, inclusive no YouTube. Estivemos sempre aqui e não fomos ouvidos. A Ali, gente. Quem não conhece o perfil da Ali aqui dentro dessa plataforma? Se as pessoas tivessem de fato dado importância a todo esse conglomerado de pessoas que eu acabei de citar, o Felca não precisaria ter feito aquele documentário no YouTube. Alguma coisa já teria sido feita. E claro, isso... Assim, o que eles estão justificando é o que eu tinha acabado de falar agora pra vocês. O do porquê que ninguém fez nada quando eles fizeram esse vídeo. Por que que o Ministério Público só se fez presente depois que o Felca se pronunciou, fez esse tipo de vídeo novamente, de novo? E ela tava falando assim também que todo mundo que fez esse tipo de conteúdo em relação aos adolescentes, aos menores de idade, levaram strike no perfil deles pelos pais das crianças e principalmente pelo Ítalo Santos, por simplesmente eles estarem certo, por simplesmente eles estarem vendo que tudo isso que o Ítalo Santos estava fazendo era errado, era abusivo, eles levaram um strike. Isso não entra na minha cabeça, mas eu acho que uma boa parte, eu acho que os pais estavam dando strike neles, o Ítalo Santos também, porque eu acho que justamente por conta de dinheiro, eu acho que o Ítalo Santos pagava os pais desses adolescentes um certo valor para eles deixarem, ficarem quietos, não sei, porque hoje em dia tudo envolve dinheiro, então as pessoas querem ganhar dinheiro de um jeito certo, o que não entra na minha cabeça deixar isso acontecer com os próprios filhos dele de uma maneira tão errada, tão onde existem pessoas hoje no mundo de hoje em dia, e para os pais de hoje em dia tá tudo certo. Não vou globalizar todos os pais, mas existem alguns que para eles está tudo certo. E é o que não entra na minha cabeça. É o que eu fico meio que tipo sem palavras, sem reação. Isso se dá por uma questão do Felca ter mais alcance que um Ismael da vida e tantas outras pessoas, e ter um canal grande, mas se juntasse todas as pessoas que falou ao longo de todos esses anos, dá mais do alcance do Felca, e as pessoas não nos ouviram. Mas aí, desde que esse vídeo do Felca saiu, eu tô feliz, aliviada. Porque, gente, assim, no meio dessa caminhada de denunciar, o que a gente sempre tentou denunciar através do nosso alcance, eu recebia materiais horrorosos, eu recebia vídeos traumatizantes envolvendo crianças e adolescentes, das pessoas assim tendo fé que eu denunciasse. Muita coisa aconteceu, muita gente foi processada, muita gente foi silenciada, para que hoje vocês estejam falando desse assunto da maneira como a gente gostaria que
todo mundo falasse desse assunto. E a gente falava disso, pessoal. Pelo menos as pessoas que eu citei, a gente falava disso realmente visando a mudança desse comportamento na internet que envolve criança, menores de idade e adolescentes. Visando melhora, que a gente não pudesse mais ver esse absurdo. A gente sempre fez de forma genuína. Eu tô falando por mim e eu falo pela aqueles também que sempre abraçaram essa causa da proteção da criança e do adolescente na internet, porque faziam de forma genuína. E aí a gente vê um negócio desse e fica assim, mais traumatizado que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não é respeitado, cara. O grande sonho, assim, gente, que eu tinha como criadora social era que esse assunto fosse abordado em âmbito nacional, assim como foi o fim da escala 6x1 e tantos outros, através da internet. Eu estive aqui desde 2021 tentando. Eu esperei muito. Esse final de semana, caralho, eu enchi minha cara de cachaça. Muito obrigada, Felca, de verdade, porque a gente queria que outros influenciadores com maior alcance parassem um tempinho ali de seus conteúdos, de outros nichos, para acender uma discussão extremamente importante. E aí eu faço uma pergunta assim, gente, que depois eu fiquei me perguntando, poxa, e se o Felca não tivesse soltado esse vídeo? E se o Felca não tivesse acendido essa discussão? Quanto tempo a gente ia continuar aqui falando? Ah, vocês iam continuar muito, mas muito tempo, viu? Porque ninguém ia se mover. O público não iria se mover, o Ministério Público não iria se mover. Então vocês iam ficar penando aí. E hoje em dia o perfil do Ítalo Santos e da Camilinha em todas as plataformas não estariam derrubados. E vocês iriam continuar fazendo vídeo, as crianças, os adolescentes iriam continuar sendo abusados, iriam continuar sendo expostos visivelmente em todas as plataformas da internet, iriam estar sendo sexualizados na internet, pessoas, homens, iriam estar gostando e eles iriam estar ganhando muito dinheiro em cima disso, o que é errado. Então, se o Felca não tivesse se pronunciado e feito esse vídeo novamente, ia ser muito, mas muito, muito difícil mesmo para todo mundo, para a gente conseguir parar o Ítalo Santos. Até porque iria ser processo em cima de vocês que fazem esse tipo de conteúdo, justamente para proteger as crianças e os adolescentes. E vocês iriam estar recebendo processo justamente por estarem certos. Isso é o que eu acho errado. Vocês tendo que pagar por um processo justamente por estarem certo. Gente, pelo amor de Deus, que loucura. Falando e não sendo de fato ouvidos. Eu agradeço imensamente, de verdade, ao que o Felca fez. Eu tô feliz, eu tô aliviada, mas eu também tô com aquele nó na garganta. E a gente tem direito, sim, de falar sobre essa parte. A gente tem direito da gente falar. E se ele não tivesse feito esse vídeo, até quando eu ficaria aqui falando com as paredes? Ou por uma meia dúzia de pessoas que de fato estão interessadas nesse assunto? Entendeu? Para que eu fale de determinado assunto, para que eu dê visibilidade para outra coisa, para que eu ajude fulano, para que eu ajude ciclano, para que eu exponha perfil XYZ. Não, mas espera. Ele protocolou denúncia no Ministério Público. Eu fui no Ministério Público de São Paulo e de Brasília 10 vezes. Eu só não fiz um documentário. Mas pelo menos, quase todo santo dia, isso era tema em algum vídeo aqui no meu perfil. Eu não quero tornar essa situação pra mim. Não é crise de protagonista, até porque eu estou respirando aliviada. Eu tô feliz. Mas é sobre um ponto que ele é válido. Se não fosse o Felca, até quando ficaríamos aqui falando praticamente para as paredes? É isso e forte abraço. Ela ficou brava. Meu Deus do céu. Deixa eu ver, qual que é o próximo vídeo aqui? Falta mais um.
É que, tipo assim, cada um tem uma opinião. Por isso que eu faço react aqui no canal. Eu tenho um tipo de opinião, a Andressa teve outro tipo de opinião, teve mais opiniões, ela teve um olhar mais aberto. O Ismael, a Ismael, teve um tipo de opinião sobre esse conteúdo. Esse menino que a gente vai assistir agora também teve um tipo de opinião sobre o conteúdo que a Ismael fez. É um react em cima de outro react sobre o vídeo que a Ismael fez, que ele sortou. Eu acho que esse vai ser o último vídeo, se eu não me engano. Depois tem. Esse foi 3, 4. Pronto, esse aqui vai ser o último. O Ismael gravou um vídeo revoltado com as pessoas que estão falando que outros criadores de conteúdo nunca fizeram nada, colocando o Felca como salvador da pátria. Ele mostrou que só ele já fez 6 vídeos sobre o Ítalo Santos. Inclusive um deles levou um strike do próprio Ítalo. Ele fala que o Felca no vídeo dele fala tantas coisas que ele já tinha falado antes que estava se tornando repetitivo assistir o vídeo dele. Parecia que ele estava vendo um vídeo que ele já fez outras vezes. O Ismael ressaltou que para ele e para o público dele, tudo que o Felca disse no vídeo não é novidade, porque ele já vinha denunciando esse caso há muito tempo. O que incomodou ele foi o Felca e as pessoas dizerem que ninguém estava falando sobre o assunto. E ele mostrou que só os vídeos dele têm 10 milhões de visualizações. Mostrou outros canais que também falaram sobre ele, tanto Matheus Agrito, Jean Luca, Beta Boechat. Ele deixou claro que não tá falando mal do Felca ou do vídeo dele, porque o vídeo dele é importante e merece aplausos. Mas para ele faltou um pouco de pesquisa e talvez um pouco de empatia. Isso para entender que o vídeo dele não foi feito sozinho, apesar do Felca ter sido a pessoa que fez o assunto estourar. Segundo ele, outros criadores falam sobre isso há muito tempo. E para chegar no patamar que chegou, outros criadores precisaram se prejudicar muito. Ele, por exemplo, quando fez um vídeo sobre o Ítalo, levou um strike, recebeu ameaça de processo, recebeu ameaça de ser desvivido. E para ele é triste alguém chegar e falar que não tem ninguém falando sobre isso. Em certo momento ele disse que o Felca não é o salvador da pátria, e que o vídeo dele só teve a repercussão que teve porque outras pessoas prepararam o terreno. Ele criticou quem tá colocando ele como errado por estar chateado com as pessoas que estão falando que ele nunca fez nada. Enfim, gente, o que vocês acharam? Vocês tinham visto outros criadores de conteúdo falando sobre esse assunto? Se sim, quais foram? Deixa nos comentários. Gente, vamos ser bem sinceros. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu, Cauã, se eu tivesse me pronunciado, se eu tivesse feito esse tipo de conteúdo que o Ismael fez, que a Andressa fez, que vários outros criadores de conteúdos fizeram, e eu não fosse reconhecido, eu, Cauã, tô falando por mim, eu iria ficar chateado sim. Eu iria ficar para baixo, ia ficar cabisbaixo, eu ia ficar sem entender. Porque se chegasse uma outra pessoa de terceiro e fizesse o mesmo pronunciamento que eu tivesse feito, o mesmo tipo de conteúdo, falasse a mesma coisa e estourasse na mão dele, eu iria ficar um pouco chateado, porque que nem a Andressa falou, eles ficaram até hoje falando com a parede. Com a parede não, vocês estavam ouvindo eles, os maiorais acima de todo mundo estavam ouvindo, vendo e não fizeram nada. Então, para eles, praticamente eles estavam falando com a parede. Então, eu sim, eu também iria ficar chateado sobre isso. Mas é que nem eu falei, fazer o quê? Eu ia ficar chateado, ia guardar pra mim, eu iria engolir pra mim, ia me remoer sozinho e tá tudo certo. E acabou. E é isso, porque não tem o que fazer. Por mais que o Felca fez o mesmo vídeo que eles, não tem o que fazer, gente. Estourou na mão do Felca e é aceitar e acabou. É ficar puto pra vocês mesmos e já era. É aceitar e entender que estourou na mão do Felca. Mas é isso então, gente. Se esse conteúdo fez sentido pra vocês, já considere se inscrever no canal e deixa um like, porque aqui no canal a gente age com verdade e sempre com um olhar atento. Um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo agora.